Olá, tudo bem, pessoal? Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente o suporte. Eu não imaginei que eu teria um suporte assim logo de cara no primeiro vídeo. Fico muito feliz em poder compartilhar aqui com vocês. E hoje eu queria contar um pouquinho, assim, bem brevemente da minha história, né? Como é que eu cheguei até aqui, minha história de ganho de peso. Uma forma bem sucinta, rapidamente, só para explicar algumas coisas. Então, vamos lá, vou por alguns pontos. Desde a gravidez da minha mãe, eu já nasci gordinha, né? Minha mãe é, engravidou em uma época que os médicos falavam, tem que comer por dois mesmo. Então ela teve muita vontade de comer refrigerante, tomar refrigerante. Tomou bastante, ela chegou a desenvolver diabetes gestacional. Então eu nasci bem gordinha, com 3,5 kg, 52 centímetros, bem grande, sou alta também, né? Mas daí tudo bem, depois ela se recuperou, eu tive uma infância bem tranquila. Mas assim, minha família tinha uma relação com a comida, que é muito comum com muitas famílias, inclusive, que é sempre ter aquela fartura, sabe? Em festas principalmente, sempre fizeram 5, 6 tipos de doce nas datas comemorativas. Fazer um caldeirão, minha avó faz um caldeirão gigante de feijoada até hoje, por exemplo. Minha tia faz doces maravilhosos. Então, é o costume mesmo do povo. Não sei se o povo brasileiro, acho que quase todas as culturas aí quer comer bastante. E o doce também muitas vezes era apresentado para mim como prêmio. Então, se você se comportar bem, você vai ganhar um brigadeiro. Minha avó falava muito, se vocês se comportarem, você e seu irmão, eu dou uma xicrinha de leite condensado. Depois ainda punha granulado no leite condensado. Então a gente já vai associando aí a doce a algo bom, né? A um prêmio, ou momentos que eu não estava me sentindo muito bem, comer um chocolate. Enfim, eu sempre fui muito para doce, né? Daí, mas tudo bem, eu não cheguei a engordar tanto nessa primeira infância, mas lá perto dos 9, 10 anos, eu passei por uma fase difícil na escola, eu era extremamente tímida, então eu ficava sozinha, não tinha amigos em casa também, no condomínio. Eu sofri o que hoje chamam de bullying, né? Tanto por causa do meu peso quanto por causa da minha altura. Eu sempre fui mais alta do que as outras crianças. E eu afogava lá minhas mágoas na comida. Nessa época eu comecei, às vezes meus pais não estavam em casa, eu ia lá e pegava uma lata de leite condensado escondida, por exemplo, virava tudo na minha boca e escondia a lata para ninguém ficar sabendo. Enfim, foi muito aí pro lado do doce principalmente. Daí, quando tava com uns 14 anos, mais ou menos, que eu fiz teatro, comecei a ter mais amizade na escola, começava aquela fase da paquera. Eu fui percebendo e resolvi que eu ia emagrecer, que eu ia ficar bonita. Então, comecei a fazer alguns tipos de dieta, fazia bastante exercício. Eu peguei um gosto por exercício, assim, que a minha vida inteira é, eu quis fazer, principalmente alguma coisa ligada a aulas, a dança. Aí, então, com 16 anos, eu tava lá no meu auge, com o corpo que eu queria, fazendo exercícios. Eu conheci o forró, então eu saía para dançar forró todo fim de semana, o que acaba gastando mais caloria. E eu não precisava da comida para me trazer prazer, para me acalmar. Eu tava lá feliz com tudo que estava acontecendo e era bom não precisar comer, né? Até porque eu podia paquerar, os menininhos queriam sair comigo, todo mundo elogiava, me sentia bonita, foi ótimo. É, Daí, logo um pouco depois, com quase 18 anos, eu comecei a namorar. Daí já parei de sair tanto, de dançar, de fazer tanto exercício, já comecei a engordar um pouquinho. Esse primeiro namoro durou um ano e pouco. E lá fui eu de novo para a vida de balada, a vida de forró. E nesse momento aí, entre os 20 e 23 anos, eu passei por momentos muito bons, mas momentos também que foram bem difíceis. Então, muita frustração, né, ao longo desses anos aí, dos 20 e poucos anos, frustração com pessoas, momentos muito difíceis, relacionamentos até abusivos, se for pensar, com amigos. Enfim, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas a questão é que eu já comecei a engordar mais, um pouco mais. Daí, com 23 anos, eu conheci o meu marido. Foi, foi ótimo, né? Foi uma fase talvez um pouco conturbada lá no começo, questão de ciúme das duas partes,
mas foi se desenvolvendo bem, tanto que estamos casados aí há 10 anos já, e 15 anos faz que a gente começou a namorar. Mas acontece que eu deixei muita coisa de lado também. Eu não queria perder tempo indo na academia, não queria mais ir pro forró. Ele também não gostava muito de dançar, então daí eu fazia menos exercício. A gente pegou um gosto por sair para comer, por ficar assistindo filme, comendo pipoca, comendo MM, enfim. E aí eu fui engordando bastante. Tem uma parte aí de mim, que até, também vou falar bem rapidamente, a gente chegou um pouco na terapia, que do meu subconsciente mesmo, que daí fazia sentido eu engordar, né? Porque daí eu não ia ficar atraente para outros caras, não ia ter oportunidade de fazer nada, não ia rolar tanto ciúme no meu relacionamento, também não precisava ficar tão bonita mais, porque eu já tinha arranjado lá um cara, né? É pensamento, né? Que a gente cria quando tem essa tendência a ganhar peso. E aí fui engordando de novo. E a partir daí foi um sobe e desce, assim, um efeito sanfona por um longo período. E aí eu engordava muito, chutava o balde, deixava tudo pra lá. Eu via, nossa, engordei demais, fazer dieta. Daí fazia todo tipo de dieta. Dietas extremamente restritivas. Cheguei a fazer aquela Dukan, mesmo sem comer carne vermelha, então era horrível, não tinha nada que eu gostava de comer, passava mal, fiz a low carb, fui várias vezes no spa, emagrecia bem, tava lá empolgada, depois voltava, engordava de novo, fiz a meta real, vigilantes do peso. Então, assim, eu conseguia emagrecer, mas depois eu desistia, desanimava, engordava de novo. E sempre tinha uma motivação muito grande para emagrecer. Então, por exemplo, quando eu casei, eu emagreci lá 20 quilos para poder ficar bonita no vestido. Mas logo depois engordei de novo. Todas as viagens que a gente fazia, eu tinha que emagrecer para estar bem na viagem. A gente foi bastante para Disney, porque meu irmão mora nos Estados Unidos também. Então eu tinha que caber nos brinquedos, tinha que ficar bem nos brinquedos, então eu emagrecia. Mas depois chegava lá, desencanava, começava a comer e engordava de novo. E foi assim, nesse sobe e sobe e desce. É, bastante tempo, né? Daí eu tava lá mais uma vez no emagrecendo, indo bem, né? Por conta de uma viagem, aliás. E aí eu engravidei, descobri nessa viagem, inclusive. Aí como eu engravidei, falei, então agora eu vou desencanar, não vou mais continuar fazendo exercício como eu tava, porque pode fazer mal pro bebê, não vou ficar passando vontade, então eu vou comer as coisas que eu quero, depois eu penso nisso. A gravidez estava indo tranquilamente, né? A única coisa que aconteceu foi subir um pouquinho a minha pressão no finalzinho, mas correu tudo bem. Só que o que aconteceu? Engordei 30 quilos durante a gestação. Não sei como que ficou saudável, fiquei saudável. Eu acredito que eu tenho uma saúde muito boa, tanto geneticamente quanto de sempre ter feito exercício. Mas estava lá com um peso muito absurdo. Eu tive um médico maravilhoso que não ficava me diminuindo, me menosprezando por conta disso, mas se for pensar, foi uma gravidez de risco. Mas correu tudo bem. Ele nasceu, eu consegui manter um pouquinho, emagreci 15 quilos lá rapidamente. E tava indo mais ou menos, mas daí veio a pandemia, né? Desânimo total. Mas quantas pessoas não engordaram na pandemia, né? Sem querer dar uma desculpa, assim, mas veio lá desânimo total. Meus altos e baixos, né? Nossa, eu tava indo bem, agora não posso ir pra academia, tem que ficar dentro de casa, aí tem que ficar com a criança aqui que tinha acabado de começar a ir pra escola com meu filho. Daí comecei a comer muito, não me mexer, fazer bolos e mais bolos. Enfim, o resultado foi 10 quilos a mais do que quando meu filho tinha nascido. Daí eu cheguei lá no meu limite, né? Fiz mais um tempo de tentativas de engorda e emagrece, mas quando eu cheguei no fundo do poço mesmo, porque eu olhei e eu tava com o dobro do peso que eu tinha lá no meu auge com 16, 17 anos. O dobro do peso que seria o ideal pra mim. E aí eu não cabia, não servia mais nenhuma das minhas roupas, né? Ainda mais que na pandemia a gente quase não saiu de casa, só usava as roupas largas que eu tinha lá. Isso, eu ia andar, não tinha fôlego pra eu ia até a esquina, não tinha, me sentia mal de sentar no chão pra brincar com meu filho, não tinha flexibilidade, aquela barriga. E me senti um lixo. Eu tinha a crença de que eu não conseguiria nem ser uma boa profissional por conta do meu peso,
que tudo que qualquer pessoa veria quando olhasse para mim, seja os meus pacientes, meus amigos, familiares, meu marido, até mesmo meu filho lá que tinha 2, 3 anos, tudo que eles veriam quando olhassem para mim seria uma fracassada que não sabe se cuidar e não vai conseguir fazer mais nada da vida. E aí, eu cheguei no fundo do poço, mas assim, eu tinha uma pontinha que queria se reerguer. Eu estava em terapia, um processo longo com um profissional maravilhoso que continua me atendendo até hoje, inclusive. E aí, se for pensar, todas as terapias que eu já fiz, imersões dinâmicas, cursos de autoconhecimento, tudo que eu já fiz na minha vida, parece que naquele momento virou uma chavinha. Então, eu aceitei, eu resolvi realmente olhar para mim, falar, não dá para continuar assim, e nesses altos e baixos. E aí eu aceitei que eu ia precisar olhar para mim e admitir que eu preciso de ajuda. Sempre foi muito difícil para mim admitir que eu preciso de ajuda. Que eu tinha uma ilusão, assim, que eu conseguiria lá emagrecer sozinha, chegar no peso ideal, seria endeusada, aplaudida. Mas aí eu percebi que, assim, não é possível isso. E quando eu percebia que não era possível, eu me frustrava e voltava a comer. Então, eu percebi que tudo bem, eu fracassei várias vezes nesse sentido na minha vida, mas existe uma explicação para isso. E eu fracassei, mas eu fui de novo, eu fui de novo. Então tudo bem, mas eu não preciso continuar assim. E também eu não preciso passar por tudo isso sozinha. Então eu tive a coragem de pedir ajuda. E ter a coragem de pedir ajuda é muito mais significativo, mais importante, mais real do que fazer tudo sozinha. Então eu busquei uma equipe dessa vez. Eu continuei com a minha terapia, que me ajuda muito, muito. Eu passei como psiquiatra, com nutrólogo, conversei com uma personal trainer. Então, e aí eu descobri, faz pouquíssimo tempo, foi ano passado, se eu não me engano, que eu tenho TDAH. Coisa que, não sei, até já imaginei um pouco, mas não dessa forma, porque eu não tive problema de aprendizado. Eu tenho mais uma impulsividade, uma busca por doce, por alguma coisa que alivie um pouco essa tensão. Me fugiu o nome agora, dopamina, se eu não me engano, que falta lá na minha mente. Então, eu ia pro doce, agia por impulsividade por conta disso, eu não conseguia manter algo, manter o foco. Depois eu até falo num vídeo mais. Opa, desculpa. Depois eu falo num vídeo mais detalhadamente sobre isso. Mas o fato de eu ter descoberto isso me ajudou a entender muitas coisas. E eu também estou tomando um remédio que me ajuda com esse foco e acaba me ajudando nas compulsões alimentares. Né? Eu tenho também um acompanhamento médico para ver a minha alimentação. E eu estou tomando também o Ozempic, para quem não conhece, é uma injeção que a gente dá que ajuda no controle da fome. E também estou fazendo exercícios, né? E minha terapia que me ajuda muito, além, claro, do apoio incondicional do meu marido, de vários familiares, pessoas que eu nem imaginava, inclusive. Então, como é que tá a minha rotina hoje? Eu faço exercício quase todos os dias, né? Eu nado 3 vezes por semana, faço musculação, faço aula de dança, que eu amo, muito importante ter um exercício que a gente ama, faço caminhada. E eu admiti que os remédios estão me ajudando. Mas assim, eu fui procurar um médico, eu fiz exames, eu falei da minha dificuldade, de como eu passo mal com alguns remédios, então ele me deu uma dose menor até do que a mínima, fracionou lá o remédio para eu conseguir me sentir bem. Eu não quero entrar muito em remédio aqui, porque, assim, primeiro, cada organismo é de um jeito. É extremamente importante que você busque um profissional, caso você queira tomar remédio, né? E o remédio ela é uma ajuda para você. Só que assim, se você for confiar que o remédio vai te mudar e você vai viver com isso, você vai se frustrar. Porque o remédio pode te ajudar num primeiro momento, talvez você não vá sentir tanta fome, a sua ansiedade diminua um pouco, mas eu tenho certeza que quando você parar de tomar o remédio, você vai engordar de novo. Se você não mudar a sua mentalidade, os seus hábitos. Então, primeiro, jamais tome remédio sem acompanhamento médico, sem fazer exames, por conta própria. Cada organismo se adapta de uma forma. E tenha certeza que se você tomar remédio e não fizer outra coisa, junto, montar seus hábitos e sua mentalidade, não vai adiantar nada.
tá? Extremamente importante. Então, tá, eu tô indo razoavelmente bem, eu já perdi 20 quilos aqui, mas eu quero mudar mais a minha mentalidade. Eu ainda tenho uma dificuldade com doce, por exemplo, de vez em quando sair da linha. Então, aí que eu cheguei nessa conclusão aqui, nessa ideia de fazer, de usar tudo que eu já aprendi, né? Tudo que eu já estudei de psicologia, de como a terapia cognitivo-comportamental ajuda muita gente com várias questões. Eu uso isso e outras coisas nos meus atendimentos. Então, eu resolvi pegar lá o livro da Judith Beck, que é Pense Magro por Toda a Vida, porque eu gostei muito do jeito que ela vai levando. Então, eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, né? Eu vou trazendo cada ferramenta, cada vídeo eu vou trazendo uma ferramenta e vou falar como é que tá sendo no meu processo, certo? Para compartilhar e talvez ajudar outras pessoas. Bom, é isso. Num próximo vídeo eu vou fazer um resumo bem rápido, assim, das razões que eu acredito que me fizeram chegar no peso que eu cheguei, que pode ser as mesmas para outras pessoas. E depois eu vou começar a trazer esses conceitos do livro, dividir com vocês e como é que eu estou utilizando na minha vida. É isso, ficou um pouco longo, assim, eu resumi a minha história, tem muita coisa aí, acho que não vem ao caso aprofundar tanto, mas mais para vocês terem uma ideia de como que eu cheguei aqui. É isso, qualquer dúvida, qualquer comentário, fiquem à vontade. Quem quiser se inscrever, se inscreva, curta esse vídeo. Quem quiser compartilhar, compartilhe. Até a próxima, um beijo para vocês.